da nossa escola, porque nós estamos chegando próximo ao dia em que eles vão prender Jesus. E para isso, e como isso está chegando perto, ele aproveita todo o tempo para fazer uma denúncia, uma explicação da religiosidade hipócrita que está no seu tempo, uma religiosidade teatral que estava influenciando tanto os sacerdotes, quanto os doutores, quanto os líderes religiosos e a população toda em geral. E ele aproveitou-se então dessa situação para apresentar o fim de Jerusalém ainda para aqueles daquela geração, porque daqui a 30 e poucos anos, quase 40 anos, Jerusalém vai ser sitiada pelos romanos e vai ser destruída, o templo, a cidade todinha vai ser destruído, tá certo? E só vai ter lugar novamente para essa cidade, para judeus estarem lá, só agora com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Então, olha só quanto tempo, que tragédia terrível sobre aquela nação, sobre aquele povo. E aproveitou-se para falar do tempo da destruição de Jerusalém, do templo, de não ficar pedra sobre pedra. Ele começa a explicar o desfecho da história da humanidade. O reino de Deus completamente, plenamente estabelecido aqui na terra e o juízo final, com o juízo final. Então, essas duas coisas estão sendo tratadas ao mesmo tempo. E, em alguns momentos, as predições de Jesus, elas se amalgamam. E, às vezes, ele está falando das duas coisas ao mesmo tempo. Uma hora está separado. Às vezes, a colocação da palavra, igual nós vamos ler o versículo hoje aqui, que ele não tem o sujeito. Então, quando não tem o sujeito, é o fato em si que está acontecendo. Então, essas coisas assim a gente tem que entender para perceber. Por quê? Porque os discípulos de Jesus tinham uma preocupação. Como Jesus disse e começou a predizer essas coisas, eles estavam esperando, com todo de bom coração e de bom grado, tentar fazer ali um calendário para estabelecer o tempo de Jesus. E ele disse, vocês não se preocupem com essas coisas, quando vocês verem que vai acontecer terremotos, peste, guerra, nação contra nação, reino contra reino, assim, 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 ainda não é o fim, é só o princípio de dores. E tal. Então, para eles entenderem, as coisas não são assim tão fáceis igual vocês estão pensando. Tem coisa aí dessas situações que eu estou falando que ela é indizível, eu não posso falar. Elas não podem ser reveladas, Deus não permite. Nós vamos chegar no verso que Jesus vai falar, o dia e a hora o Filho não sabe, os santos anjos não sabem, só o Pai que está no céu é que sabe. Então, tem coisas ali que elas não vão ter esse esclarecimento. Então, nós vimos na semana passada que esse estilo literário que é o apocalíptico, ele traz essas forças todas em conflito, né? O sol não vai dar sua luz, a lua não vai clarear, as estrelas vão cair, um relâmpago que vem do Oriente, do Ocidente, as nuvens, terremotos, né? Os anjos vão chegando, esses movimentos todinho são uma forma de expressar o que está se passando. Eu citei até o Tácito, que é um historiador pagão romano, ele diz que as forças em conflito, isso aí sobre o templo e Jerusalém, foram vistas confrontando-se nos céus. Armas disparadas e de repente o templo foi eliminado pelo fogo proveniente das nuvens. Eu vejo que ele bota aqui, o fogo veio da nuvem, mas a gente sabe que quem botou fogo lá foram os soldados romanos. Imagina que o cara labareda que não subiu e como que a impressão com aquilo tudo, talvez as nuvens mesmo ali, porque né, é alto, né? Como é que aquilo ali deu aquela impressão que parecia que realmente estava descendo fogo do céu, como lá em Sodoma e Gomorra. Repentinamente a porta do santuário se abriram e ouviu então uma voz que bradou, vão-se os deuses, quer dizer, na verdade porque ele é pagão, acredita em vários deuses, mas o Deus de Jerusalém, de Israel, então o Deus foi embora, abandonou o seu templo, a sua casa e os inimigos a destruíram. Então, e no mesmo momento se ouviu o estrondo ruidoso da sua partida. Está no Histórias, é na tradução inglesa, tá? Capítulo 5, verso 13 de Tácito. Se procurar, você vai achar isso aí escrito lá. Então, é uma coisa muito importante, essa linguagem. Eu citei aqui também o Housman, que era um poeta inglês, quando foi falar desses
figuras e símbolos de atos divinos efetuando grande mudança no mundo, ele fala num livro que ele escreveu, o Epitáfio de um Exército de Mercenários, referente à Primeira Guerra Mundial, ele diz que o dia em que o céu foi caindo, a hora em que fugiram os fundamentos da terra. Então também tem uma linguagem poética envolvendo esse estilo literário para apresentar. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente percebe essas coisas, né? O dragão irou-se, houve conflito no céu, e a antiga serpente, o dragão, com a sua cauda, fez cair a terça parte das estrelas do céu. Então, é uma linguagem que então a gente tem que saber como que analisa e que fundamentos a gente tira. Então, semana passada, nós lemos o capítulo 24 até o 36, não é isso? 35. Então, ele diz que, olha lá, então alguém para ler para nós 35, 36 e 37. Capítulo 24, do 35 ao 37. E quando o céu e a terra passarem, mas as minhas palavras não de passar. Isso. Mas daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Ah, isso aí, Moisés, muito bom. Então, o que que acontece aí? Jesus agora, quando a gente começa a partir do verso 34, ele está dizendo, ó, as minhas palavras vão acontecer. E como ele prediz a destruição do templo e da cidade para aquela geração, e vai acontecer, para quem gravou essas palavras de Jesus, fica claro o seguinte, claro e patente, que assim como aconteceu a primeira predição, a segunda também vem, que é a destruição desse estado de coisas, um novo céu, uma nova terra, o juízo final e aí agora o julgamento da humanidade. Então, fica a prova, olha, ele falou que a cidade ia ser destruída daqui a mais ou menos 40 anos. Foi destruída. Então, agora, isso é prova cabal do que ele disse do juízo final também acontecer. É isso que fica na mente dos seus ouvintes, daqueles que vão agora saber o que está passando. Então, ele vai dizer que como foi no dia de Noé, olha só que coisa, né? Interessante, né? Mas vamos voltar aqui um pedacinho. Então, ele diz que as palavras, o céu e a terra passam, mas as palavras dele não. Isaías 51, 6. Então, a destruição da cidade é o penhor de que também a segunda predição, que é do juízo final, do fim do mundo, irá se realizar. Isaías 51, 6. O que diz Isaías aí? Quem vai ler? 6. Quem achou pode ler na sua Bíblia. Erguei aos teus olhos, olhai para a terra cá embaixo, porque os céus se dispararão como fumaça, e a terra se desgastará como uma veste, seus habitantes perecerão como mosquitos, mas a minha salvação terá tempo, e a minha justiça não terá fim. Quer dizer, e a minha justiça não terá fim ou não será quebrantada. Quer dizer, o que eu falei vai acontecer. Porque Jesus fala assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Quer dizer, vai ter essa convulsão todinha, o céu vai desaparecer, é o 6. Olhar para a terra embaixo, fumaça, a terra se envelhece como roupa, os moradores vão morrer semelhantemente ou como um mosquito, como está em outra versão, mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não acabará. Ou seja, a minha palavra, ela se cumpre. Justiça e salvação aí é a palavra de Deus. Que a gente não pode esquecer que justiça e juízo são a base do trono de Deus. E é tido como a palavra dele. Então, ele confirma o que ele está falando. E aí... Porém, Jesus diz que o dia e a hora ninguém sabe, o verso 36 que a gente está lendo. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Isso está ficando claro para nós, aqui no verso 27, 39 e depois os 50, se a gente ler os 50 aqui, quer ver? Vai lá na frente, bota para lá.
o verso 50 de Mateus 24, faz favor. Nós vamos ver que esses versos deixam bem claro o improviso, o imprevisto, né? Olha o 50, ó. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. Esse dia e hora aqui, do jeito que ele é colocado no texto aqui, ele quer dizer a mesma coisa, tanto dia como hora. Isso se chama uma antonomásia. Viu? Antonomásia. Dia e hora é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que é antonomásia? A gente fala assim, pai da aviação, Santos Dumont. Filho de Deus, Jesus Cristo. Entendeu? Para quem lembra um pouco de política da década de 80 aí, quem é que lembra? A Dama de Ferro, quem é que lembra quem é? Ninguém lembra que não? Quem era a Dama de Ferro? A Margaret Thatcher. Entendeu? Então são palavras que quer dizer a mesma coisa. As pessoas automaticamente, dia e hora, associa, exatamente. O nome disso é antonomásia. Antonomásia. É uma palavra que associa a outra. Então, dia e hora. Né? Quando a gente lê no grego lá, o que é dia e hora? É o dia. Entendeu? Então é só mesmo para a gente associar e lembrar, ó, a gente não tem condição de saber exatamente quando é. Jesus disse que nem o Filho sabe, nem os santos anjos sabem, unicamente meu Pai. Isso aqui é um angu de caroço para a doutrina da Trindade. Isso aqui deixa eles de cabelo em pé, cabelo arrepiado. Tem a maior dificuldade de lidar com isso, porque não tem unicismo, não tem trinitarismo, não tem trindade separada, não tem trindade hierárquica, não tem modalismo, sabelianismo, não tem nada, todos os encontros que eles fizeram para definir isso, que consegue dar conta desse versículo. Porque esse aqui deixa claro que o Pai é o absoluto, todo-poderoso, Jesus é o Filho dele, obediente, maravilhoso, que recebeu tanto poder, tanto na terra como no céu, que obedece ao Pai, mas sabe muito bem que quando chega ali, isso é do Pai. Não me pertence, eu não tenho como revelar isso para vocês. Eu não dou conta de resolver isso para vocês, porque isso aí só o Pai que está no céu. Os anjos que assistem diante dele, em volta do seu trono, tudo também, não sabem. Isso é uma exclusividade plena de Deus. Que aí fica claro para nós, aqueles 3 versículos de 1 Coríntios, capítulo 15, quando fala de morte e de ressurreição, 1 Coríntios 15. Verso 24, 25 e 26. Pode ler até o 27. Do 24 ao 27. Quem vai ler, faz favor? Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, Deus é quem sujeitou todas as coisas a Jesus. Então, fica claro que há essa hierarquia filial entre Jesus e o Pai. Então, aí muitos querem dizer assim, eu até fiz aqui uma pequena anotação, espera um pouquinho aqui. O próprio Schockel, que é uma Bíblia que eu gosto muito de ver, as observações que ele faz, aí ele pergunta assim, né? Se enquadra melhor antes da ressurreição, né? Esse verso se enquadra melhor antes da ressurreição. Por quê? Porque depois da ressurreição, ele está com um corpo glorioso. Então, eles passam a imaginar que aí então ele sabe. Ele tem essa preocupação de tentar explicar isso aí. Por isso que eu estou falando. E depois ele continua na observação.
Talvez a solução seja atribuí-lo à condição humana e à missão histórica de Jesus. Quer dizer, vão falar o seguinte, ele não sabe porque está na carne. É porque ele está na carne no sentido de que agora ele é humano. Ué, ele é o Filho de Deus? Segundo a definição dos concílios, ele não é a segunda pessoa da Trindade? E aí? Como é que fica aí? A própria colocação, a primeira é o Pai, a segunda é o Filho e a terceira é o Espírito Santo, já botou ali que tem diferenciação entre um e outro. Mas eles dizem que não, é só uma figura de linguagem. Então, olha a disputa que eles têm sobre isso aqui, para eles aqui, é uma condição tremenda. É um verso que a maioria dos comentários bíblicos fala assim, é porque não sabe o dia da hora, ele era humano e estava na semana da sua morte, e pula para frente para falar dos outros versículos. Quer nem ficar tocando no assunto. Temem, porque pega um versículo desse na mão, como é que vai lidar com ele? Defendendo uma doutrina que não é bíblica. Então, é uma coisa muito séria mesmo. Então, vamos voltar lá para o 24, de Mateus, capítulo 24. Então, ele continua dizendo assim, nós lemos até o 37, né? Pois então, ele começa a dizer, isso aqui vai ser igual no dia de Noé. Por que igual no dia de Noé? Porque o que está acontecendo é, quando? A quem caberá isso? Essa incerteza. No tempo de Noé, a vida continuava naturalmente, normalmente, até o dia da catástrofe. Até o dia que o Noé com a família dele entrou na arca. Aí veio a chuva inundando, destruindo tudo, aí vão se aperceber. Até então ninguém está percebido disso. E Jesus então começa com essa palavra, dizendo para o crente, fique atento. Quando a gente lê a história de Neemias, de Esdras, a gente vê o Neemias indo na cidade para recuperar os muros da cidade. A Bíblia diz que, como é que os homens trabalhavam? Numa mão era uma colher de pedreiro, né? Para fazer a edificação do muro. Mas na outra, tinha o quê? Quem é que lembra? Uma espada. Se preparar para o ataque do inimigo. E Jesus falou assim, tem que estar atento, tem que estar vigilante. A história vai se repetindo, nós já falamos do espiral, né, que vai abrindo, vai evoluindo, vai aumentando a sua proporção e instrução sobre a vida da humanidade. Quanto mais a gente vê que se aproxima essas coisas, a gente tem que estar vigilante, sóbrio e atentos, né? Exato. É isso que eles defendem mesmo. Eles dizem que com Jesus foi diferente. Então eles pregam uma encarnação. Entendeu? Com essa definição de doutrina, dizer que Jesus morreu, mas não morreu, eles estão pregando uma encarnação e uma imortalidade da alma entre Jesus e o seu próprio corpo ali em questão de dias. Essa coisa é muito séria mesmo. Então, o que acontece aqui? Ele chama atenção, vocês tomam cuidado para não ser, porque vai ser a vida do Filho do Homem, como nos dias de Noé, 38 e 39.